Como dormir corretamente? Essas 7 dicas vão transformar sua vida. O sono é uma condição geneticamente determinada e essencial para a vida. E quando um paciente vem até mim e diz: doutor, reduza meu tempo de sono, ou mesmo não um paciente, mas apenas algum empresário, quando estou lidando com o bem-estar do sono e dando palestras para algumas pessoas ativas. Eles querem dormir menos, trabalhar mais e principalmente realizar mais coisas. Eu geralmente respondo a isso: e vamos respirar menos. E vamos beber menos água. E se comermos menos, como isso terminará? Bem, infelizmente vamos morrer no final das contas. Sem respirar por 3 minutos, sem água por 7 dias e sem comida por 30 dias. Então, o recorde documentado de ficar sem dormir é de apenas 11 dias. Aqueles que afirmam não dormir por meses, anos e assim por diante, ou estão apenas contando histórias ou acreditam nisso, mas é um fenômeno de distúrbio da percepção do sono. Ou seja, eles estão dormindo, mas acham que não estão. Neste vídeo você aprenderá o que fazer para dormir corretamente. Assista a este vídeo até o final e, além das primeiras 7 técnicas eficazes, você aprenderá sobre outras 4 super eficazes que podem ajudá-lo a dormir ainda melhor. Primeiro, regime de sono. Nós, seres humanos, somos diurnos, devemos ser ativos durante o dia e dormir à noite, e a maioria das nossas diferentes funções corporais estão ligadas ao ciclo de sono e vigília. Durante o dia gastamos energia, antes costumávamos procurar comida, correr atrás de algum animal ou fugir de algum, e à noite descansávamos porque à noite não havia nada para fazer, estava escuro, assustador e havia animais ao redor. Infelizmente, com o advento da civilização, surgiu um grande problema de iluminação que nos permite ficar acordados à noite em vez de dormirmos. Assim surgem os distúrbios do sono relacionados à perturbação do ritmo circadiano. Bem, a situação clássica: assistimos televisão, ficamos no smartphone até às 3 da manhã em vez de apagar a luz e dormir. E então, naturalmente, não conseguimos acordar de manhã porque ficamos acordados até às 3 da manhã e não precisamos ir trabalhar cedo, podemos dormir até o meio-dia, mas em algum dia ainda precisamos acordar mais cedo e surge o problema de que nossos ritmos circadianos estão sendo perturbados. Eu nem estou falando que 20% das pessoas trabalham em turnos conosco. Ou seja, consequentemente, de uma forma ou de outra, eles são obrigados a trabalhar à noite e à tarde e isso também causa uma perturbação circadiana do sono. Ainda assim, se falarmos sobre a rotina, ela deve ser a mesma, idealmente, ir para a cama e acordar ao mesmo tempo. Por exemplo, as mesmas corujas que gostam de dormir nos fins de semana depois não conseguem acordar de manhã. Dizem que não conseguimos acordar de manhã. Eu sugiro, e você define um horário para acordar 2 semanas, independentemente de ser fim de semana ou dia útil. Você notará que começará a acordar 5 minutos antes do alarme, tendo dormido o suficiente. Porque o corpo ajustará todos os ritmos circadianos para esse horário de despertar e o tempo de dormir será ajustado para o horário de acordar. Portanto, um regime estável é um aspecto extremamente importante para a nossa saúde e para um sono de qualidade. Existem tais conselhos simples. Nos dias de folga, não acorde mais de 2 horas depois do que nos dias de trabalho. Se ocorrer o chamado jet lag social, que é a mudança de fusos horários, mas não está relacionado com a mudança de fusos horários durante os voos, mas com o fato de que simplesmente acordamos em algum dia às 7 da manhã, em algum dia às 11, em algum dia podemos dormir o dia todo e passar a noite toda passeando ou trabalhando. Naturalmente, surgem enormes problemas de saúde para nós. Se você também dorme mais de 2 horas nos fins de semana e tem problemas para dormir, respectivamente, dê um like. E pela quantidade de likes, vou entender quantas pessoas que assistiram a este vídeo sofrem de jet lag social. Segundo, desintoxicação de informação. Eu sempre me lembro de um cristão inglês do século XVI. Não que eu o tenha encontrado em uma máquina do tempo, mas estudiosos ingleses escreveram sobre isso. Então, eles escreveram que um camponês inglês do século XVI sabia menos informações novas em toda a sua vida, além de sua aldeia, do que é apresentado no suplemento dominical de um jornal. Além disso, imagine agora você abre a internet e lá está uma enorme quantidade de informações. E quais notícias temos? Bem,
Imagine, você abre algum canal de notícias e lá eles escrevem: aqui está bom tempo, aqui plantaram flores, aqui os aposentados receberam muito dinheiro, aqui os funcionários não aceitam subornos. Essas são as nossas notícias. Com elas, vocês dormiriam em 5 minutos e a empresa iria à falência. Aqui a nossa economia está desmoronando, aqui algo está explodindo, aqui temos um tsunami, aqui temos terremotos, aqui temos maníacos. Estamos sempre passando por situações terríveis acontecendo em algum lugar. E essa é uma característica humana, pensar e experimentar o que chamamos de ruminações, ou seja, reviver. Ele estava enfrentando algum tipo de problema consigo mesmo, pensou que era um problema e então começa a girar isso constantemente em sua cabeça, como uma goma de mascar mental. E aqui estão algumas recomendações específicas. Primeiro, assista às notícias apenas na primeira metade do dia, 15 minutos, no máximo 30 minutos. Segundo, escolha um canal de informação em que você confia e não apenas assista a canais de telegrama, notícias, algo na internet, na televisão e nas redes sociais e tudo é sobre o mesmo e tudo é terrível. Olhou, tomou algumas decisões para si mesmo, chega. Reduz o uso de redes sociais. Existe um estudo interessante em que pegaram um grupo de pessoas que usavam ativamente as redes sociais com ansiedade e depressão e parte dessas pessoas foi proibida de usar as redes sociais enquanto a outra parte continuou. E então, após uma semana, as pessoas que pararam de usar as redes sociais começaram a sentir muito menos ansiedade e depressão. E, por consequência, passaram a ter um sono melhor. Fizemos apenas uma coisa, tiramos as redes sociais, não demos nenhum tranquilizante, antidepressivo ou neuroléptico. Portanto, em relação aos dispositivos, é extremamente importante remover o computador, smartphone e tablet 2 horas antes de dormir. No máximo, você pode ler um livro neles, mas idealmente seria melhor ter apenas um livro de papel ou uma televisão. Aliás, tenho um mini livro sobre estresse e insônia, onde descrevo detalhadamente todos os problemas que causam estresse e levam à insônia e, ao mesmo tempo, dou instruções passo a passo sobre como lidar efetivamente com isso e dormir bem. Na descrição deste vídeo você pode encontrar um link para este livro, Higiene do Sono. Podemos passar um dia muito bom. Podemos proporcionar relaxamento, podemos proporcionar, digamos, prazer ao longo do dia, mas se não tirarmos prazer do nosso quarto, nada de bom virá do sono. E agora vou dar recomendações específicas sobre como melhorar o sono graças ao conforto que criaremos no quarto. Primeiro de tudo, vamos começar com a cama e o colchão. A cama deve ser larga. Na verdade, uma cama de casal padrão começa com uma largura de 140 centímetros. Se 2 pessoas estão deitadas nela, isso significa que cada uma tem 70 centímetros. Essa é a largura de uma cama infantil. E o vizinho ronca, se mexe, dorme, se vira. E, consequentemente, nada de bom nisso. Por isso, a cama deve ser larga, especialmente se 2 pessoas estiverem dormindo. Mesmo dormindo sozinho, opte por uma cama de solteiro com no mínimo 120 centímetros de largura. Próximo, colchão. Paradoxalmente, a maioria dos europeus e americanos prefere dormir em colchões de média firmeza e abaixo, ou seja, semi-macios. A maioria das nossas pessoas dorme em colchões semiduros ou mais duros. Por que você acha? Só no final dos anos 90 do século passado, 20 anos atrás, começamos a produzir colchões ortopédicos anatômicos. Apareceram alguns fabricantes sérios de colchões confortáveis. O problema é que todos pensam que algo mais duro significa mais benéfico. Não há nada de benéfico nisso. Se o colchão é duro, nosso corpo tem curvas. Nosso corpo não é plano. A coluna vertebral sozinha tem 4 curvas. Existem os chamados pontos de pressão. Quando uma pessoa está deitada na cama no colchão, ela deve estar nivelada de um lado. E eu diria que qualquer colchão ortopédico anatômico mantém sua forma até um peso de 20 kg. Ou seja, quando a massa é maior, sim, é necessário um colchão mais firme. Não é absolutamente necessário escolher um colchão semi-rígido ou rígido para uma jovem de 50 kg ou um rapaz de 70 kg dormirem confortavelmente. Então, se você está deitado em uma base rígida, os pontos de pressão são afetados. A pessoa sente que está afundando no colchão com partes específicas do corpo. Úlceras de pressão podem se formar se a pessoa ficar imóvel, como quando está doente. O cérebro sinaliza constantemente ao corpo dizendo: você está deitado aqui, vire-se, fazendo a pessoa acordar com mais frequência durante a noite, se mexendo, o que piora a qualidade do sono. Eu costumo perguntar aos meus pacientes e amigos queridos: em que vocês dormem?
Sim, dormir em algo firme é útil. Tudo dói, mas é útil. Não há nada útil como você entende, mas por algum motivo todos pensam que é mais útil. É interessante que até os médicos que recomendam algo aos pacientes sem entender completamente e não foram ensinados como uma pessoa deve dormir, começam a dizer que é útil dormir em algo firme por algum motivo. Este é um dos maiores mitos que temos sobre o sono. O colchão deve ser tal que de um lado seja plano e, como eu disse, é a categoria de semi-rígido ou até mesmo semi-macio ou macio. Por exemplo, dormimos em um colchão macio, maravilhosamente, embora eu pese 80 kg, nada afunda nele. Por outro lado, não deve haver sensação de pontos de pressão, ou seja, para que o corpo literalmente não toque em alguns pontos e então, quando você está deitado na cama, tenha a sensação de que está flutuando. Mesmo se você adormecer e não surgirem pontos de pressão, você pode dormir em uma posição por tempo suficiente sem que seu corpo sinalize para se virar, pois você esteve deitado de algum modo. Aqui está uma dica de vida sobre o colchão. É interessante que o colchão e o travesseiro funcionem como um tandem. Se você escolheu um travesseiro com a mesma firmeza do colchão, mas depois dorme em um colchão diferente, o travesseiro pode não ser adequado. Por quê? Mas se o colchão for firme e você dormir de lado, seu ombro não afunda, então precisa de um travesseiro mais grosso. Se você tem um colchão mais macio e o ombro afunda nele, é necessário um travesseiro mais fino. Por isso, aliás, em lojas sérias que vendem colchões, travesseiros, por exemplo, ou outros fabricantes, eles sempre têm pelo menos 3 a 4 colchões de diferentes firmezas na área de seleção de travesseiros. E você deve escolher o travesseiro exatamente na mesma firmeza do colchão que você tem em casa. Então você escolherá o travesseiro certo. E também é extremamente importante medir. Como você escolhe os sapatos? Vai à loja e mede. Pode ser uma super marca, mas o sapato não serviu e isso é desconfortável como um travesseiro ruim. Ela pode ser cara, pode ser super sofisticada, mas simplesmente não serviu para você em termos de espessura, densidade e assim por diante. Pronto, ela não vai servir para você. Vai e experimente. Reserve 2 a 3 horas para escolher um travesseiro para você. Deite de costas, de lado, por 5 a 10 minutos neste travesseiro. E então escolha um travesseiro confortável para você. Carga física regular. É o melhor remédio anti-envelhecimento, anti-stress e para dormir. Supera em efeito os tranquilizantes modernos, antidepressivos, neurolépticos e soníferos e a psicoterapia. Recentemente foi publicada uma grande revisão, aproximadamente 1000 trabalhos foram analisados, que mostrou que a atividade física média e alta intensidade 4 vezes por semana ou mais, e se for regular por 4 a 6 semanas ou mais, é ainda mais eficaz no tratamento da depressão e ansiedade do que vários medicamentos e psicoterapia. Ou seja, a importância da carga. Por que isso? A questão é que eu já mencionei em outro vídeo, aliás, se inscreva no meu canal, há muitas informações úteis lá, você pode ler sobre como melhorar seu sono. Então eu estava dizendo que em resposta a algum tipo de estresse antes de acontecer, antes de haver pensamento abstrato, havia uma liberação de hormônios do estresse, mas sempre era seguida por trabalho muscular. Persiga, fuja, lute! E geralmente os hormônios do estresse eram quebrados com o trabalho muscular. No mundo animal é sempre assim. O ser humano desenvolveu o pensamento abstrato e começou a pensar. E o organismo não inventou nenhuma outra reação ao mínimo estresse ao que começamos a nos preocupar. Também libera hormônios do estresse, adrenalina e noradrenalina, mas sem resultar em trabalho muscular. Isso não é uma reação inicial, mas uma resposta ao estresse. E começa a ação desagradável desses hormônios em nosso sistema nervoso, no sistema cardiovascular, no sistema endócrino. Bem, é conhecido, aliás, tal exemplo, sim, se pegarmos um rato comum ou um rato, eles têm uma imunidade muito boa, quase não ficam doentes com infecções respiratórias. Mas é suficiente colocar um gato na mesma gaiola que um rato por 3 dias, que tentará alcançar esse rato, em 3 dias esse rato ficará doente com todos os tipos de infecções respiratórias. Ou seja, a imunidade também se deteriora em situações de estresse. E uma série de outros problemas ocorrem no organismo e essa ratazana nem pode fugir. E nós podemos estar nesse estresse por meses e anos, mas não fugimos dele, apenas nos preocupamos. Então, o exercício físico regular permite lidar com tudo isso. Se pegarmos uma pessoa saudável média, existe o conceito de frequência cardíaca de treinamento. Normalmente é calculado como 100 menos a idade, ou também é chamado de pulso submáximo.
Por exemplo, se você tem 30 anos, 100 menos 30, a frequência cardíaca é 70. E, idealmente, você deve atingir essa alta frequência cardíaca por pelo menos 15 a 20 minutos por dia. Isso será um bom exercício, você ficará cansado, suará, e isso é muito bom para metabolizar os hormônios do estresse. Se você ficou muito tempo sem se exercitar, não precisa subir numa bicicleta ergométrica e pedalar por 20 minutos com frequência cardíaca de 150, senão pode acabar caindo, certo? Ou seja, você aumenta gradualmente o nível de carga, mas isso vai ocupar, cansar e, em relação à redução do estresse, do medo, melhorar a qualidade do sono. Se possível, compartilhe nos comentários o que você, falando francamente, faz em termos de carga física. Quais são seus treinos? Eles ajudam você a se sentir melhor e a dormir melhor? E talvez você tenha algumas perguntas sobre isso, faça-as e eu tentarei responder o máximo possível. A seguir, não coma antes de dormir. Em geral, a digestão é um processo ativo. Para digerir 1 grama de comida é necessário aproximadamente meio quilocaloria. E se, imagine, você comeu 1 quilo, ou seja, para o jantar comeu a primeira, segunda, terceira, um pãozinho, chá, açúcar e assim por diante, certo? E então você vai dormir com esse estômago. Então, para digerir esse quilo, você precisará usar 500 calorias do seu corpo. Você já olhou alguma vez para o velocímetro ou esteira para ver como suas calorias estão sendo gastas? Os aparelhos modernos permitem mostrar isso. Então, para eu gastar 500 calorias, preciso correr por 40 minutos a uma velocidade de 9 km por hora. Então, sabe, não que eu esteja escorregando da pista, mas em geral estou muito cansado. E tudo isso vai acontecer à noite. Ou seja, é um processo ativo, é peristaltismo intestinal, é a produção de bile, é a produção de ferro gástrico. E tudo isso, sabe, como se tivessem carregado um fogão a lenha lá com carvão, metal, e tudo isso está fervendo, borbulhando e assim por diante. Então, no estômago é a mesma coisa. E, naturalmente, isso aumenta a excitabilidade do cérebro e a pessoa dorme pior, acorda mais frequentemente, e isso leva ao fato de que o sono se torna inquieto, superficial, com despertares frequentes, e pela manhã você acorda sem ter descansado e recuperado. Resumindo e fazendo algumas recomendações. A gordura deve compor não mais que 20% da dieta total. Você sabe como é. Eu não tomei café da manhã nem almocei. Vou comer 3 horas antes de dormir tudo o que não comi durante o dia. Isso também está errado. Portanto, se você não tomou um café da manhã adequado, não almoçou, ainda assim, não exagere no jantar. A seguir, a comida deve ser suficientemente leve e bem cozida, porque mesmo se você estiver ao volante, ainda será um processo de digestão longo. É desejável não comer por 3 horas, mas para alguns isso causa fome excessiva. E aqui é possível um pequeno lanche, digamos 1 hora, meia hora antes de dormir, mas não mais que 100 a 200 calorias. Bem, isso pode ser um pequeno sanduíche, ou nozes, ou bananas, ou um copo de kefir. Ou seja, algo para estar no estômago, mas não estar vazio o suficiente, mas ao mesmo tempo não sobrecarregá-lo com um processo ativo de digestão. Eu ainda prometi a você que se as recomendações anteriores não ajudarem, darei mais algumas super recomendações. Mas a verdade é que você terá que usar um pouco mais de força de vontade para dormir melhor. Primeira recomendação. Se você foi para a cama e não conseguiu dormir em 15 minutos, não tente continuar deitado. Levante-se, vá para outro quarto e não deite até que realmente queira dormir. Ocupe-se com uma atividade monótona. Em segundo lugar, e isso é como uma continuação do primeiro, mesmo se você deitou e por algum tempo não conseguiu dormir, 15 minutos, 1 hora ou até 2, algo te perturbou, houve algum estresse, não mude o horário que você acorda. A pessoa dorme mais tarde, pensando em acordar 2 horas depois do normal. Ele acorda 2 horas mais tarde e dorme mal na noite seguinte por ter compensado o sono. Isso não atrapalha muito seu funcionamento no dia seguinte. Haverá talvez um pouco mais de sonolência à tarde, mas ainda assim é ótimo. Então você vai dormir melhor em comparação com a noite em que dormiu mal. E terceiro, mesmo se você não dormiu o suficiente, sim, é possível que no dia seguinte você sinta algum sono. Mantenha todos os negócios em andamento. Se você cancelar tudo e passar o dia inteiro sentado e sofrendo, pensando em como tudo está ruim, será ainda mais difícil dormir na próxima noite, pois você começará a temer que o próximo dia seja terrível. E se você fizer tudo o que planejou, se encontrar com pessoas, conduzir reuniões, se encontrar com amigos, sair para passear, praticar esportes, você praticamente não vai perceber que não dormiu. Mas à noite você vai sentir sono, dormirá bem e tudo se normalizará.